Olá, amadinho, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins. Hoje a nossa aula vai falar sobre literatura, tá? Aula 38.1, vamos à temática. Aqui vai falar sobre o contexto histórico, né? A história social, a linguagem do modernismo, Canudo, miséria, violência, os sertões, o Brasil esquecido, o texto e o contexto em perspectiva multidisciplinar, tá? As coordenadas do século XX, a Belle Époque. Qual é a habilidade? Habilidade: identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Como sempre, a nossa aula começa, amadinho, com um texto atual. Qual é o texto atual que eu trouxe aqui pra gente? Olha só, cancelar é bom ou é ruim? Vamos conhecer aqui a história. Olha só a imagem. Vamos ver esse negócio de cancelamento aí que está acontecendo. A cultura do cancelamento é um tema que divide opiniões entre os favoráveis e os contrários à prática virtual. Alguns acreditam que esse tipo de manifestação nas redes sociais são forma de expor autoridades e figuras públicas privilegiadas e protegidas por seu status social. Há os que defendam também que as redes sociais dão espaço de fala a grupos social historicamente excluídos. Dessa forma, os cancelamentos trazem à tona velhos problemas sociais e dão a chance desses grupos amplificarem as suas críticas, cobrarem ações de autoridades e figuras públicas, até mesmo fazer denúncias de violações aos direitos humanos. Por outro lado, alguns especialistas afirmam que o ato de cancelar pessoas não promove, de fato, mudança nas estruturas sociais e nem proporciona pensamentos críticos. Outros ainda consideram que a cultura do cancelamento é um tipo de linchamento virtual, no qual usuários buscam fazer justiça com as próprias mãos e agem de forma autoritária e punitiva. Olha aí, tema a estudar para se obter uma nota 1000 na redação. Hoje, né, ó, trouxe aquela primeira figura de um rapaz olhando o celular. E aqui, amados, eu tenho aqui uma pessoa sendo bombardeada. Como assim, amadinho? Olha só, todo mundo criticando. Por onde? Usando a mídia, né? Usando a questão dos aparelhos eletrônicos, não é mesmo? Ó, ai, ui, ai, quanto mais, quantos e quantos, a questão aí, a pessoa não é linchada virtualmente, não é mesmo? Isso daqui foi tirado de uma revista, beleza? E vamos ao nosso assunto, que é o pré-modernismo. Quando ocorreu o pré-modernismo? Em 1900 a 1922. Olha aqui a figura para vocês, né? Aqui tem, né, a questão você vai lembrar também um pouquinho aqui da Guerra de Canudos, né? E em história, você já viu com os professores de história sobre a questão dos sobreviventes das Guerras de Canudos. O que foi essa guerra, né? Aqui tem rendição dos conselheiristas em 2 de outubro de 1897. 300 prisioneiros em Canudo. Essa guerra fez parte do contexto que surgiu as obras pré-modernistas, né? O que acontecia naquele período lá no Nordeste?
né? Lá no sertão nordestino. Foi o período da República, amadinhos, né? Onde lá o povo começava a cobrar imposto das pessoas. O que aconteceram? Aí reuniam um grupo e seguiam alguém. Quem foi esse alguém? O Antônio Conselheiro, né? E várias famílias foram atrás. E ele lá, o que ele fez? Criou uma comunidade, que essa comunidade acabou virando uma cidade, da questão de Canudos, né? Por isso a questão da Guerra de Canudos. Vamos ver lá. Aqui no início do século XX, a literatura brasileira atravessava um período de transição. De um lado, era a forte influência das tendências artísticas da segunda metade do século XIX. E do outro, já começava a ser preparada a grande renovação modernista, cujo marco no Brasil é a Semana da Arte Moderna, 1922. Esse período de transição, que não chega a ser constituído um movimento literário, é chamado pré-modernismo, tá bom? Aqui eu tenho a população reunida na época da Guerra de Canudos, ó, pode ver aí, ó, os cangaceiros, né? Ó, pessoas que são formadas por quem? Pelos índios, pelos negros e pelos sertanejos, são as pessoas de baixa renda. Aqui eu tenho o sertanejo, antes de tudo, forte. Escreveu Euclides da Cunha em Os Sertões. Em que ano? Em 1902. Resultado de uma observação minuciosa da campanha de Canudos, Bahia, de 1897, onde fora correspondente do jornal O Estado de São Paulo, antes chamado de A Província de São Paulo. Beleza? Isso é Euclides da Cunha. Agora, Monteiro Lobato. Em junho de 1904, observou, tentei arrancar de mim um carnegão da literatura, impossível. E continuou a escrever para adultos e crianças do Brasil, criando inclusive a boneca Emília, perguntadeira e faladeira, e Jeca Tatu, metonímia dos caboclos brasileiros da ocasião. Quem vem outro? Lima Barreto. Naquela época de transição para a modernidade, fez vir à luz Policarpo Quaresma, um símbolo dos patriotas que acreditavam no Brasil, da República da Espada. É tomado como louco, internado em um hospício, quando sugere ao Congresso Nacional ao proclame o Tupi como oficial do país. O pré-modernismo é isso, fase de transição que agrega inúmeras tendências. Compreender a arte moderna implica conhecer o formidável conjunto de transformações que ocorre nesse período. O que ocorre nesse período? A questão do desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Que pode ser científico, pode ser científico, tecnológico, invenções, que são invenções essas que estão começando a chegar à industrialização, né, na cidade, guerra mundial, revolução comunista e etc. E a forma de ver e sentir o mundo delas, decorrente que se manifestou numa nova forma de expressão artística, a arte moderna, tá? Nesse período, a questão você vai começar a entender a questão das máquinas surgindo, as cidades progredindo, né, certo? Evoluindo. Sincretismo, a luta do velho e do novo. As estéticas literárias não são estanques entre si e muitas vezes se tocam, se influenciam e se fundem. Quando surgiram os autores pré-modernistas, assim como as primeiras influências dos movimentos artísticos europeus que iriam impulsionar o modernismo brasileiro, os autores realistas, naturalistas, parnasianos,
simbolistas ainda estavam, em grande parte, vivos e escrevendo. Qual é a novidade? Ou quais são as novidades? Embora os autores pré-modernistas ainda estivessem presos aos modelos do romance realista, naturalista e da poesia simbolista, duas novidades essenciais podem ser observadas em suas obras. Qual é o interesse? O interesse pela realidade brasileira, a busca de uma linguagem mais simples e coloquial. O movimento modernista no Brasil ocorreu em 3 períodos, que vão de 1922 a 1945, tá? O que você lembra dessa questão de 1922? A Semana da Arte Moderna. O que você lembra de 1945? A Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? Então, o modernismo foi o reflexo da história política e social do país. Aqui eu tenho um textozinho que diz o seguinte: 1922. Chegamos à época do acontecimento que causou grande tumulto e mudou a arte brasileira, a Semana de 22, ou a Semana da Arte Moderna, modernismo. É a partir da Semana de Arte Moderna que o modernismo toma consistência no Brasil, né? O que eu tenho os principais autores no Brasil? Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e também Augusto dos Anjos, né? Nesse momento, temos a literatura e a arte como resultado das mudanças na política, economia, cultura e sociedade brasileiras. Aqui você vai ter, tá certo? O convite, né, da questão de divulgação do Teatro Municipal que ia acontecer, a Semana da Arte Moderna, né, com a questão do concurso de Vilas Lobo. Belezinha? Belezinha. Continuando, né, a República proclamada em 1889, a curto prazo, não trouxe grandes mudanças na estrutura das famílias brasileiras. Mas, ao lado do processo de abolição dos escravos, feito sem planejamento social, fez com que os pequenos conflitos aflorassem em todo o território nacional. O que aconteceu aqui? Aqui tem uma imagem, Amadinho. Você lembra que antigamente era monarquia? Monarquia, quase que não sai o nome, né? Então, aqui teve abolição, poxa, estão livres, mas não tinha emprego para eles, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Ficaram libertos, mas mesmo assim ainda ficaram sendo escravizados. Um dos mais conhecidos foi a Guerra de Canudos, que durou cerca de um ano, de novembro de 1896 a outubro de 1897. Apesar da importância histórica do movimento, liberado por Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos também foi imortalizada pela literatura na obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Aqui tem a imagem, amadinhos, aqui do cangaceiro, do homem do sertão, né? E essa pessoa que está aí com um bastãozinho de cruz aí, é o Antônio Conselheiro. Ele passava a palavra, mas não é questão que a defesa religiosa não é católica, porque ele levava vários peregrinos, né? E lá ele fez, como eu já falei antes da questão, construiu lá uma comunidade, tá certo? Que um ajudava o outro. E é claro que o povo da República ficou um pouquinho revoltado, né? O que aconteceu? Começou a atingir. Porque as pessoas, poxa, como ele consegue as coisas? Com certeza ele está ganhando muito dinheiro. Não, mas ele só estava ajudando as pessoas, né? As pessoas menos favorecidas, tá bom? Vamos ver aqui. Ruptura com o passado. Os autores adotaram inovações que feriu o academicismo, né? Regionalismo, meu pai até. A realidade rural brasileira é exposta sem os traços
idealizadores do romantismo. A miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante. Literatura denúncia. Os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial. Onde acontece? Onde são as pessoas menos favorecidas? Sertão do nordestino, caboclos interiorano, realidade dos subúrbios. Contemporaneidade. A literatura retrata fatos políticos, situação econômica, social, contemporâneos, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. E o sertão virou um mar de sangue. Por que será, amadinho? Porque nesse período houve muita morte, entendeu? Vieram tropas de pessoas, de soldados lá, por isso que teve essa guerra de Canudos. Os sertões e a linguagem jornalística na literatura prosa. Observa-se sobre a evolução da literatura e a sua relação com as páginas de folhetins, gazetas e jornais diários. Os jornalistas e escritores se cruzavam e, por isso, temos grandes nomes associados à história do jornalismo. As novidades trazidas pela República e os conflitos da época eram de interesse da classe média, que se formava através dos jornais, né? Aí, na poesia pré-modernista, o autor de maior destaque foi Lima Barreto. Aqui eu trouxe para vocês a questão do filme, né? Também, que fala da Guerra de Canudos, né? Muito bom, muito interessante. Não só assistir ao filme, como também ler a obra de Euclides da Cunha, né? Os Sertões. Os Sertões de Euclides da Cunha apresentavam grande número de vendas, quando colocado em formato de livro. Para se ter uma ideia, estima-se que em menos de 2 meses, a primeira edição da obra estava esgotada. Olha aqui, ó. Os Sertões foi levado ao cinema pelo diretor roteirista Sérgio Rezende. Em que ano? Em 1997. Bem fácil, tá bom? Assista, você não vai se arrepender, para entender um pouquinho da nossa história. Os Sertões, ele é dividido em 3 partes, tá? Primeiro, a terra. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, um fragmento do que fala. O que traça nessa primeira parte, né? Traça um primoroso e detalhado perfil das condições geográficas brasileiras. Aí, olha só o trecho que está lá. Barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberantes. A segunda parte vai falar homem, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Aqui são citados formadores da etnia nacional, o índio, o negro, o branco, o português e o resultado da miscigenação, tá bom? A segunda parte do livro Os Sertões. A terceira parte, a luta, né? Aqui lá fala um pouquinho que Antônio Conselheiro faleceu em 22 de abril, 22 de abril não, amadinho, 22 de setembro. Que isso, amadinho, tá errando o ano? Faleceu a 22 de setembro o Antônio Conselheiro, né? Ali, olha o trecho lá que está dizendo da questão da morte, né? Ali encontrou, numa manhã, Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado do peito um crucifixo de prata. Então, nesse momento, ele já estava mortinho da Silva. Vamos ver quem aqui. Olha só, Euclides da Cunha, né? Quem foi Euclides da Cunha, né? Um republicano descontente. Nasceu em 20 de janeiro de 1866. Olha a repetição da vírgula aí, tá? Mas erro de digitação. No estado do Rio de Janeiro. Formou-se em engenharia militar e ciências naturais. Cobriu o conflito de Canudos,
como correspondente do jornal do estado de São Paulo. Morreu tragicamente em 15 de agosto de 1909. Invadiu a residência do cadete Dilermando de Assis, que era amante de sua esposa Ana, e foi morto a tiro no episódio conhecido como a Tragédia da Piedade. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Os Sertões são um livro de difícil classificação, pois apresenta as características. Quais são essas características, né? De texto literário por captar a sinceridade da alma simples e leal do sertanejo. Próxima característica, de tratado científico para analisar as características do solo do sertão nordestino. De investigação socioantropológica por se preocupar em característica minuciosamente o sertanejo, ou explicar a gênese de Antônio Conselheiro como lido messiânico. E de matéria jornalística por registrar detalhes as lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos. Agora, Afonso Henrique Lima Barreto, né? Olha só aqui o Lima Barreto. Ele nasceu em 1881 a 1922. Onde ele nasceu, né? Nascido em 13 de maio de 1831 e falecido em 1º de novembro de 1922. Descendente de escravo, sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em um hospício por mais de uma vez. Em 1905, trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909, o seu primeiro romance, foi editado em Portugal, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911 no jornal Comércio em forma de folhetim, tá? Aí quais foram as principais obras de Lima Barreto, né? Então, trouxe aqui para vocês Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Qual era a temática dele? Preconceito racial, crítica ao jornalismo carioca, em 1909. Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Publicado em folhetins em 1915. Vida e Morte de M.J. Gonzaga Sá, em 1919. Clara dos Anjos, de 1948. Conto, ele tem História e Sonho, 1956. Sátira Política e Literária. E Brusudangas, em 1923. Quem chegou aqui? Olha só, Monteiro Lobato. Pô, você deve conhecer, né? A Monteiro Lobato pelas obras literárias infantis, né? Uma bastante conhecida é o Sítio de Pica-Pau Amarelo, né? Aqui, nome, José Bento Monteiro Lobato. Nasceu em Taubaté, em 1882. Homem de grande diversidade e talento. Foi considerado gênio e pioneiro da literatura infanto-juvenil. Formou-se em advocacia por imposição do avô, o Visconde de Tremembé. Contudo, sua vocação era mesmo as artes, pintura, fotografia e o mundo das letras, assim os melhores frutos da fazenda. De sua propriedade foi o livro Uropês, em 1918. Esta obra apresenta o Jeca Tatu, personagem parasitado por um jardim zoológico, sendo papudo, feio, molenga e inerte. E aqui as principais obras de Monteiro Lobato: Uropês, Cidade Morta, Negrinha, O Macaco que se Fez Homem, Choque das Asas. E na literatura infantil tem o Saci, A Caçada de Pedrinho,
Sertões de Dona Benta, História de Tia Natácia, o Pica-Pau Amarelo. Qual é o próximo autor conhecido também? É o Graça Aranha, o nome completo, José Pereira da Graça Aranha. Nasceu em São Luís, dia 21 de junho de 1868, na cidade Rio de Janeiro, morreu em Rio de Janeiro, né? 26 de janeiro de 1831. Foi um escritor, diplomata brasileiro e imortal da Academia Brasileira de Letras, considerado o autor pré-modernista no Brasil, sendo um dos organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. A publicação do romance Canaã foi um dos grandes marcos para o nacionalismo e o pré-modernismo, em especial nos anos de 1902 e 1922. Principais obras: Canaã, 1902, Romance, Estética da Vida, Ensaio, 1921, Espírito Moderno, Ensaio, 1925, e a Viagem Maravilhosa, romance também, em 1927. Aqui tem mais obras, né? Aí, falando um pouquinho de Canaã, é o livro de Graça Aranha, publicado no Brasil pela primeira vez em 1902. O romance novela aborda a imigração alemã no estado do Espírito Santo por intermédio do conflito entre dois personagens principais, Mikau e Lenz, que representam diferentes linhas filosóficas. Aí tem a questão, né, que já foi falada aqui, né, das diferentes linhas filosóficas, né? Augusto dos Anjos. Quem foi Augusto dos Anjos, né? Ele nasceu em 1884 e faleceu em 1914. Formou-se em Direito, mas foi sempre professor de literatura. Publicou apenas um livro de poesia, Eu. Sua obra é científica profundamente pessimista. Trabalhou, assim como parnasianos e simbolistas, com sonetos e versos decassílabo. A Bela Época. A Bela Época brasileira é instaurada lentamente no país por meio de uma breve introdução que começa em meados de 1880. E depois ainda sobreviveu a 1925, sendo aos poucos minada por novos movimentos culturais. No Brasil, difere de outros países, seja pela duração do período, seja pelo avanço tecnológico que se deu principalmente nas duas regiões mais prósperas do país. Na época, a região do ciclo da borracha, onde marca mais a região norte, que são os estados Acre, Amazonas, Rondônia e Pará, e a região cafeeira, São Paulo e Minas Gerais. A Belle Époque, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando eclode da Primeira Guerra Mundial. Esta época áurea foi possibilitada em grande parte pelos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como firmar a crença de prosperidade e esperança no mundo. Aqui eu trouxe uma imagem de Manaus, quando estava começando a questão do progresso, da evolução, tá certo? Foi nesse período, né, do ciclo da borracha, né, e assim as cidades se desenvolveram, evoluíram, as fábricas e tudo mais, tá certo? Meus amores, aqui termina a primeira parte. Daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até mais!